Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Departamento de Geomática da UFPR. Eu sou o professor Caio e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante aí nas engenharias, que é a alocação de obras. Essa é uma etapa fundamental nos projetos de engenharia, pois a correta implantação dos nossos projetos depende aí de uma alocação eficaz e eficiente. Bom, dito isso, o que a gente vai ver nessa aula? O conceito e as etapas de locação topográfica, exemplos de aplicação da locação nas engenharias, os métodos de locação topográficos e convencionais e exemplos para a obtenção dos elementos necessários para uma locação topográfica. A locação ela consiste, então, em materializar no terreno pontos do projeto que se julguem necessários para a correta implantação do que foi planejado para a obra. Então, para que isso ocorra, é preciso que eu conheça as posições de pontos, dos pontos que serão locados no projeto e as posições dos pontos de referência. Eu preciso conhecer pontos de referência tanto no projeto como no terreno, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de pontos topográficos que foram locados em campo com o intuito aí de implantação de projetos, tá? A gente tem aqui o posicionamento dos pilares e fundações de obras civis aqui nesses dois casos, marcação de lotes de um loteamento, tá? Para definir lá as divisas dos terrenos, marcação dos eixos de ruas e estradas, e além desses a gente pode citar a definição de cotas para projetos de saneamento, o posicionamento de maquinários e peças industriais, entre muitos outros exemplos aí. Então acaba se tornando uma etapa fundamental, nos nossos projetos de engenharia aí, a alocação topográfica. Então veja que essa marcação ela não deve ocorrer aleatoriamente, tá? A partir de uma sequência de etapas é que a alocação dos pontos ela é realizada. Essas etapas elas se iniciam com o estudo do terreno, em que o levantamento topográfico da área é requerido. Na sequência, a gente tem a elaboração da representação do terreno em planta, nosso material cartográfico. Depois, a partir das relações geométricas entre as entidades mapeadas, a gente pode analisar as características do terreno, para com isso projetar em cima dele. E só aí que os pontos que se julguem necessários para a implantação do projeto, eles são locados. Nesse exemplo aqui, a gente pode visualizar isso de uma melhor maneira. Tá? A gente tem aqui o terreno, tá? Em seguida a planta com as entidades mapeadas, como vocês podem reparar aqui na coincidência. E é esse mapeamento a partir desse mapeamento, que a gente obtém as grandezas, como áreas, distâncias e ângulos. E a partir dessas grandezas, os projetos eles podem ser criados. Vejam, deixa eu voltar aqui, vejam que nesse exemplo aqui hipotético, as duas edificações aqui, elas não existem no terreno, tá? A posição delas no terreno, ou seja, o projeto em si, ele só foi definido com base na análise das irregularidades do terreno. Nesse caso aqui, a opção foi construir as edificações no local onde o terreno era mais plano, conforme mostram aqui a nossa representação pelas curvas de nível, tá? Comumente, então, as medidas de ângulos e distâncias que estão implícitas ou então explícitas aqui nos nossos projetos são quem permitem aí obter as coordenadas que vão dar suporte para o processo de locação. Então, ao invés de coletar as medidas de ângulos e distâncias por métodos de levantamento, como vocês já viram até aqui, o que ocorre é o processo inverso, ou seja, a gente se utiliza dessas medidas implícitas nos projetos para materializar em campo a posição das feições de um projeto.
Dito isso, então, alguns métodos podem ser requeridos. O primeiro deles é o de locação bidimensional, tá? Em que a marcação das posições dos pontos que serão locados se caracterizam aí por um par de coordenadas dentro de um sistema cartesiano. Nesse caso, se o terreno já estiver preparado, né, se for um terreno plano, por exemplo, e se o projeto não exigir a marcação de cotas ou altitudes para definir as posições em campo, a locação ocorre apenas de forma bidimensional. Já nos casos em que a análise dos desníveis é importante para a gente definir as posições das feições no espaço, a locação ela pode se dar de duas formas. Tridimensionalmente, né, com a marcação simultânea das coordenadas bidimensionais associadas a cotas ou altitudes. E aí a gente tem esse exemplo de marcação das estacas de corte e aterro de um projeto de terraplenagem aqui, como vocês podem ver, né? Então eu precisaria tanto da grade planimétrica como das cotas aqui, né, nas estacas, para saber onde eu devo cortar e aterrar o terreno. Ou apenas a locação altimétrica, né, que é quando as posições planimétricas elas já estão definidas no terreno e a intenção é apenas a marcação das cotas, né, ou das altitudes. Nesse caso aqui a gente tem um gabarito, né, de uma construção que foi previamente implantado, mas não há ainda as cotas de piso acabado da construção. Então a intenção, né, a necessidade nesse caso aqui seria simplesmente a marcação dessas cotas no gabarito, né, já que o gabarito já existe, já foi implantado ali no terreno. Bom, aí uma vez que as coordenadas das feições são retiradas do projeto, a alocação ela pode ocorrer de algumas maneiras. No método bidimensional, nós temos a alocação pelo sistema polar. Então, para alocar o ponto C, por exemplo, o ponto P, desculpe, seria necessário conhecer as posições tanto no projeto como em campo dos pontos A e B, bem como a posição do ponto C, né, do ponto P, no projeto, ok? Determinando o ângulo alfa e a distância entre o ponto B e o ponto P, eu locaria então o ponto P no terreno. Mas de que forma que isso ocorre? Então vamos pensar aqui. No projeto, nós conhecemos as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto P. Então, a distância entre o ponto B e o ponto P, ela é conhecida, né, pela fórmula da distância aqui, que a gente já conhece, ok? O azimuth da direção A, B, ele também é conhecido, né? Nós sabemos calcular o azimuth de uma direção, sabendo previamente as coordenadas de dois pontos, certo? E da mesma forma, o azimuth da direção BP também é conhecido, já que nós possuímos ambas as coordenadas, né? As coordenadas de ambos os pontos aqui. Muito bem, se nós conhecemos esses dois azimuths, azimuth AB e azimuth BP, com a aplicação desta fórmula aqui, né, azimuth BP é igual ao azimuth da direção anterior, azimuth AB, mais a alfa, que é o ângulo entre a direção AB e a direção BP, menos 180, ok? Qual que é a minha incógnita aqui, então? Azimuth BP eu conheço, azimuth AB eu conheço. Minha incógnita seria justamente o ângulo entre as duas direções, que é, né, o meu insumo lá no campo para realizar a alocação, já que eu preciso tanto do ângulo alfa como da distância BP, certo? Na prática, pessoal, se eu tiver esses pontos aqui dentro de um sistema CAD, por exemplo, né,
com um comando simples lá, eu obteria o ângulo alfa e a distância BP, sem muitos problemas aí, sem a necessidade de cálculos manuais, certo? E aí uma forma eficiente de anotar os dados, né, para os trabalhos de campo é utilizando uma caderneta como esta aqui, que vocês podem ver no slide, né? Vejam que nessa primeira coluna aqui a gente tem a identificação do ponto, né, seguido das coordenadas dos pontos, né, pontos tanto de referência aqui, né, como pontos a serem locados, né, e os elementos necessários para a locação, né, o ângulo θ e a distância d, o ângulo e a distância. Um outro método de locação bidimensional é o método que utiliza o emprego direto de coordenadas, tá? Então, com a popularização aí das estações totais, esse segundo método permite que se realizem locações apenas inserindo no equipamento as coordenadas dos pontos de referência e as coordenadas dos pontos que serão locados, aí apoiados em uma linha de referência, tá? Nesse caso aqui AB, que é definida, né? Que também é definida, desculpe, por dois pontos de coordenadas conhecidas, que a alocação ela é realizada. Isso é possível porque as estações totais elas possuem, né, no seu sistema um processador matemático aí que calcula as grandezas necessárias para a alocação. Então, vai calcular tanto o ângulo alfa como a distância aqui necessária para a alocação do ponto P no nosso exemplo hipotético. No campo, o que acontece é que uma vez instalada a estação no ponto B, né, imagine que a estação total está aqui, e que esse ponto possui coordenadas conhecidas, né, no projeto e no terreno, a nossa orientação se dá no ponto A, certo? Então, a direção AB aqui, né, ou BA, é a nossa linha de referência, já que o ponto A também possui coordenadas conhecidas tanto no projeto como no terreno. Muito bem, o processador matemático da estação total, né, vai determinar o ângulo alfa e a distância entre a estação B e o ponto P. Então, realizando medidas sobre esse alinhamento, sobre a direção BP, né, eu vou obtendo distâncias até que uma dessas distâncias coincida com a distância que a estação total previamente calculou lá para a gente, certo? Depois a gente tem o método de interseção. Este método ele necessita que dois pontos de coordenadas conhecidas no projeto sejam ocupados no terreno, que no exemplo a gente tem ponto A e ponto B, de coordenadas conhecidas no projeto e previamente implantados no terreno. E esse processo, ele, apesar de prático, ele tem caído aí em desuso, né? Principalmente aí em função da eficiência das estações totais, né? Como que ele funciona então? Com as coordenadas de projeto dos pontos A, B e C e as distâncias entre esses pontos, então vejam, se eu conheço as coordenadas dos pontos no projeto, evidentemente eu conheço as distâncias também, tá? Então, pelas coordenadas, nós podemos obter tanto as distâncias entre os pontos, como o ângulo entre as direções. De que forma? O ângulo alfa, aqui nesse caso, né, no exemplo, ele pode ser obtido pela aplicação da lei dos cossenos. Então, eu sei que a distância entre o ponto A e o ponto B, que eu obtenho pela fórmula da distância, que a gente viu no slide anterior, essa distância ao quadrado, ela vai ser igual à distância AP ao quadrado, mais a distância BP ao quadrado, menos duas vezes a distância AP,
que multiplica a distância BP, que multiplica o cosseno de alfa. Aplicação simples aí da lei dos cossenos. E aí, né, isolando alfa, a gente tem aí essa grandeza aqui, certo? De posse dessa grandeza, nós poderíamos aplicar a lei dos senos, né? Então a gente tem essa correspondência aqui pela lei dos senos. Eu sei que a distância entre o ponto B e o ponto P está para o seno do ângulo alfa aqui, previamente calculado, assim como a distância de A para P está para o seno de beta aqui, certo? Isolando o ângulo beta aqui, a gente obtém a grandeza também. Então eu tenho aqui, ó, dois elementos, alfa e beta, ok? Que vão permitir que eu realize essa locação. Seguindo aqui, a gente vai entender melhor isso. Os nossos ângulos medidos em topografia e utilizados na topografia, geralmente, né, não é regra, mas geralmente são lidos aí no sentido horário, né? Então, se eu estou com o meu equipamento posicionado aqui no ponto A, eu leria o ângulo no sentido horário, uma vez que eu faço aqui, ó, a minha orientação, posicionando, né, orientando aqui a luneta, né, observando a partir da luneta o ponto B, seria esse giro aqui, correto? Mas o que eu tenho lá calculado é o ângulo interno aqui do triângulo. Então, 360 menos alfa me daria aqui o ângulo θ, né? Então, imagine, posicionei lá o meu teodolito, né? Ou a minha estação total, na verdade o teodolito, porque a estação total já tem o distanciômetro eletrônico, não faria sentido eu estar utilizando uma estação total para aplicação do método por interseção. Então, imagine que eu estou lá com o meu teodolito, orientei ele no ponto B e fiz esse giro aqui. Obtive essa direção aqui, né? Se eu estivesse numa obra e essa distância não fosse uma distância muito grande, eu poderia fazer a marcação dessa direção aqui com cal ou então com um fio de nylon, certo? Mas teria definido essa direção aqui em função do ângulo delta. Depois, com o equipamento posicionado em B, realizando a orientação em A, no sentido horário de leitura, né, do meu ângulo, eu teria a definição da minha segunda direção aqui em função do ângulo θ que eu calculei, certo? A interseção dessas duas linhas, né, das duas direções, me daria aqui o ponto P a ser locado, ok? Então esse aí é o método de interseção. Um outro processo que é muito recorrente na implantação dos projetos é o estaqueamento. O estaqueamento ele consiste na materialização de pontos ao longo de um alinhamento e ele é muito usado aí, principalmente para marcação de eixos de ruas e de estradas. Tá? Em geral, as estacas elas são implantadas a cada 20 metros aqui. Tá? A estaca inicial recebe uma numeração, geralmente 0, e as demais são numeradas sequencialmente. Né? Então, partindo da estaca 0, 20 metros, estaca 1. Partindo da estaca 1, 20 metros, a estaca 2, e assim sucessivamente. Em algumas situações, existe a necessidade de colocar uma estaca intermediária. Tá? Então, a numeração que ela recebe, né, dessa estaca intermediária aqui, seria a da estaca anterior, mais a medida em metros até a supracitada estaca aqui. Né? Então, teria nesse exemplo aqui, ó, estaca 3, nesse caso aqui são 10 metros e não 20. Estaca 3, 10 metros, estaca 4, 10 metros, estaca 5. A intermediária receberia a nomenclatura estaca 5 mais 6,54 metros, que é a distância entre a estaca 5 e a estaca intermediária. E daí, na sequência, estaca 6, 10 metros, estaca 7 e assim por diante.
E por fim, só para efeito informativo, nós temos os métodos convencionais de locação. Esses métodos eles acabam sendo menos precisos que os métodos topográficos, mas são bastante recorridos, aí, principalmente em obras de pequeno porte, tá, pessoal? Na primeira imagem a gente tem o método do contorno, em que a área a ser locada ela é cercada aí geralmente por ripas, tá? É o que a gente chama de esquadrejamento, né? Vocês já devem ter ouvido falar de esquadro nas obras e tal. É esse termo que se usa aí, tá? Nessas ripas são usados pregos para definir os pontos que determinam os alinhamentos, e a partir desses pregos são esticados linhas, tá? Sendo que o cruzamento dessas linhas é que define o ponto a ser locado. Então, com o auxílio de um fio de prumo, é marcado lá no solo, tá? O ponto para a implantação, né? Ponto necessário para a implantação do projeto. Com uma mangueira, no caso do método do contorno, as ripas elas devem estar bem niveladas, então com uma mangueira, geralmente é feito o nivelamento dessas ripas, dessas estacas, certo? Quando não é possível deixar todo o cercado num mesmo nível, então pensem assim, né? Que precisou emendar duas ripas ali, né? Por algum motivo não foi possível realizar ali o nivelamento das ripas a partir de uma ripa só. Então é realizado, né, um segundo plano horizontal aqui com degraus sucessivos aí de ripas para permitir aí o nivelamento do contorno. E além do método do contorno, existe também o método dos cavaletes, que é uma simplificação do primeiro. Na verdade, eles são muito parecidos aí, né? Mas no método do cavalete são montados gabaritos só em alguns pontos estratégicos lá, tá? Que vão permitir aí os alinhamentos. O nivelamento em si, ele também pode se dar aí com a utilização de uma mangueira, né? Utilizando o método da mangueira, e o fio de prumo é que vai apontar lá para a gente a posição aí, né, dos pontos necessários para a implantação do projeto também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula, uma aula simples, né, como vocês podem ver, mas de extrema importância aí para os projetos de engenharia. Eu aguardo vocês na próxima aula e é isso, tá aí as nossas referências. Um grande abraço.